Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura do Apocalipse de São João. Vamos trabalhar Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, no 61º encontro. O fim da história é o julgamento, em que se manifestará a vida. A morte e o mal serão destruídos, e os seres humanos serão julgados de acordo com aquilo que viveram. Este julgamento vem inspirado no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 10. Deus não julgará de modo arbitrário, mas cada um irá dar a sua própria sentença. O livro da vida é o livro do Cordeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Neste livro se encontra o nome daqueles que testemunharam Jesus. Aqui, tanto a morte como o Hades, morada dos mortos, também chamado Sheol, personificam os poderes do mal. E são destruídos, porque a partir deste momento está decretado o fim do mal e tudo então será vida. Vamos então fazer a leitura do capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. A consumação final. Depois eu vi um grande trono branco e alguém sentado nele. O céu e a terra fugiram de sua presença e não deixaram rastro. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos livros. Foi também aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com sua conduta, conforme o que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então jogados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi também jogado no lago de fogo. Então, este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 11. Depois eu vi um grande trono branco e alguém sentado nele. O céu e a terra fugiram de sua presença e não deixaram rastro. Depois de ter sido aprisionado por 1000 anos, Satanás foi colocado em liberdade, como vimos, a fim de reunir todos aqueles que se opunham ao povo de Deus. Os que foram enganados por Satanás e se uniram a ele foram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Mas Satanás foi julgado no lago de enxofre, para ser atormentado eternamente junto com a besta e o falso profeta. Agora chegou o momento de julgar os mortos. E com esta cena, termina o capítulo sobre o pecado e abre a perspectiva do eterno estado de glória que viverá o ser humano. O versículo 11
É a cena, então, do juízo final. João vê um grande trono branco e alguém sentado nele. O trono é grande e branco, resplandecente, e quer destacar o tamanho da grandeza da autoridade ali sentada e que vai julgar, refletindo assim a presença da glória de Deus. Nesta passagem, o juiz é o Pai Eterno. No livro do Apocalipse, aquele que senta no trono é o Pai, como nós vimos em várias passagens, vou citar algumas só. Apocalipse capítulo 4, versículo 2, Apocalipse capítulo 19, versículo 4, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. O céu e a terra fogem. Diante da grandiosidade de Deus que está centrado no trono para o juízo. Céu e terra são coisas corruptíveis, que fogem diante do Deus incorruptível. E prepara assim a dissolução do atual universo em preparação para os novos céus e nova terra. No Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Versículo 12. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos livros. Foi também aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com sua conduta, conforme o que está escrito nos livros. Diante do trono branco estão os mortos, grandes e pequenos. Estes fazem parte dos demais mortos que ressuscitaram no final do período dos 1000 anos. A primeira ressurreição foi limitada aos mártires, mas agora o juízo dos versículos 11 e 15 inclui todos os fiéis como os infiéis, menos os mártires. Se na segunda ressurreição só tem ímpios, se julgará tão somente aqueles que serão lançados no fogo. Aqui vemos a presença do livro da vida. E sugere um juízo geral e final para a raça humana. Lembremos que aqui se exclui os mártires, que já alcançaram a recompensa. O julgamento do grande trono branco não é arbitrário. Os livros são abertos e os mortos julgados. Além do livro onde se registra as obras, se deve abrir também o livro da vida. A lista será o critério para admitir as pessoas à Nova Jerusalém, que desce do céu. No próximo capítulo, do Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. O julgamento é feito segundo as provas que estão no livro das obras e no livro da vida. Versículo 13. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. Agora o mar entrega seus mortos. João aqui menciona que ninguém, mesmo os corpos que não foram ressuscitados, se perderam no mar. Eles não escapam da ressurreição e do julgamento. Também aqueles que foram julgados no mar serão julgados. A morte e o Hades, a mansão dos mortos, que representam os mortos e personificam aqui tudo o que representa a maldade no mundo. Todos entregam seus mortos, que em um determinado momento ali foram depositados. Então, tudo aquilo que estava ali presente, o mar, a morte, a mansão dos mortos, o Hades,
e o Sheol. Todos eles vão devolver os mortos que eles possuíam. Se faz aqui uma referência da ressurreição geral, novamente dizendo, exceto a dos mártires que já ressuscitaram. Versículo 14. A morte e a morada dos mortos foram então jogados no lago de fogo. Então, a morte e a morada dos mortos foram então jogadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A morte e o Hades, o Sheol, mansão dos mortos. Eles são julgados no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, como também o diabo. A morte, unida ao Hades, a mansão dos mortos, simboliza os efeitos do pecado do primeiro homem, Adão. Nós vemos aqui na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. O pecado é jogado no lago do enxofre e significa o duro castigo que espera os inimigos da justiça, mas também sua derrota final e total. Ao lago de fogo vem dado o nome de segunda morte, morte final e eterna dos ímpios. Aqui não se refere à morte biológica, temporal, que todos os seres vivos já haviam passado, e agora se trata de uma segunda morte, que é a morte eterna. Versículo 15. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi também jogado no lago de fogo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 42, Jesus indicou que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. No juízo final, todos aqueles que não aparecerem no livro da vida compartilharão a segunda morte, isto é, a morte eterna. Então existem duas mortes, a morte biológica e a morte eterna. Todos ressuscitarão para o julgamento, embora nós saibamos que no livro do Apocalipse, o diabo, a besta, o falso profeta, o Hades, a morte, todos eles já são lançados no livro, são lançados no lago de enxofre, como também aqueles cujos nomes não aparecerão nem no livro das obras, porque eles não viveram a justiça, seguiram o mal, a besta, como também nós vamos ver, de outro lado, aqueles que ressuscitarão para a eternidade. Lembrando em consideração que antes dessa ressurreição, e eles passando lá, os nomes estão escritos no livro da vida, eles vão ressuscitar para a eternidade, lembrando que anteriormente já haviam ressuscitados que eram os mártires, esses já participavam da herança eterna quando haverá o julgamento final. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.